Este programa é livre para todos os públicos. Onze horas 2 minutos. Dei ok para Pedro Paio, mas não dei ok para Rafael Viana. Tava com a cabeça baixa aqui. Tá cabisbaixo hoje, né? Não vi. Hoje tô. Rafa tá cabisbaixo hoje. Mas tudo vai melhorar, Rafinha. Tá tranquilo. Tudo vai melhorar. Olha aqui, não é emocional, é físico. É físico. Já tomei um alívio, vai melhorar. Não diz pra mim que não é emocional, é físico, porque eu sempre te digo que há controvérsias, né? Mas verdade. Tudo bem, vamos deixar isso para outro momento. Custa 120 a consulta? Não vou. Dá um bom dia a todos e todas. 11 horas 3 minutos dessa terça-feira, 5 de novembro. Temperatura em Rio Grande passando dos 20 graus. Sensação térmica 18. E a umidade relativa do ar 80%. Se mantém mais ou menos a mesma do mesmo horário do dia de ontem. Só que a diferença é que ontem chovia em Rio Grande. Hoje abriu um tempo bom, né? Hoje nós temos um sol lindo brilhando. Tá brilhando. Vamos, né? Vamos valorizar esse sol que aparece nessa terça-feira. Até eu que sou dos invernos, dos dias nublados, já tô assim que não aguento mais. Essa é a nossa primavera, gente. Né? Precisamos entender o que é que está acontecendo até no clima, não é mesmo? Bom dia, Elisa Selmer. Bom dia, Deca. Bom dia, Rafael. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Muito bem-vinda de novo. Elisa está aqui e constrói há muito tempo com a gente várias pautas, entre elas o Direitos Humanos no Ar, pauta em parceria com o Centro de Referência em Direitos Humanos da FURG, e quadro este que nós retomamos neste momento, vamos instituir, organizar, sempre na primeira terça-feira do mês. E hoje Elisa está aqui com a gente. E o que a gente vai abordar nessa terça-feira, Elisa? Bom, primeiro eu gostaria de falar sobre essa retomada do Centro de Referência, digamos, com um fôlego maior. Nós recebemos recursos de uma emenda parlamentar para continuar em funcionamento. Então, que legal. Isso nos deu, né, o fôlego de material humano, né, é o principal que a gente precisa no Centro de Referência, poder ter os profissionais, ter bolsistas. Então, isso fez com que a gente tivesse um novo momento de poder nos articularmos, né, enfim, e nos readequarmos e trazermos também, voltarmos a ocupar determinados espaços, como esse aqui de vocês, né, que a gente possa, enfim, se organizar para... E nós optamos por já retomar isso, apesar do final do ano, já para deixar engrenado para o ano que vem a gente, né, já está mais organizado
retomar o nosso quadro aqui do Direitos Humanos no Ar. Ficamos muito felizes. Ótimo, Bom. Coisa boa. Deixa eu... Não vamos trazer notas hoje, o Rafa me deu o toque ali, e penso que é bastante importante, porque a gente tem uma pauta, acho que bastante substancial para trazer hoje, e bastante assunto acumulado, podemos dizer assim, né, Elisa? Mas vou só trazer, Rafa, uma informação em relação ao que nós anunciamos ontem sobre o pagamento do IPVA 2020. Né? Hoje, pela manhã, vi a notícia de que o governo do Estado voltou atrás, depois de ouvir a Assembleia Legislativa. Os deputados e deputadas pressionaram, né, o governador e o secretário responsável pelas finanças, e o governador voltou atrás. Que bom. Acho que ainda está sendo definido se vai, de fato, mudar algo em relação agora ao período de 2019, dos pagamentos, mas voltou atrás. Que bom, que bom. Tomara que volte atrás também no perdão de dívida que ele deu para um monte de empresa, né? Não é? Olha aí. Seria interessante. E vou só... Do cidadão. E trazer mais uma informação que ouvi junto na fala do secretário. Ele trouxe que a construção tem se dado e tem se feito de forma coletiva, tá? Que há atos que são do Executivo e outros que se fazem em parceria com a Assembleia, disse ele. E o repórter perguntou a ele se a promessa de campanha de manter os salários em dia se cumpre nesse ano, até porque a gente já está no mês 11 de 2019, né? Bem colocado. E o secretário ficou muitos minutos relativizando e não deu a resposta. Mas a gente reafirma, então, faz coro a essa pergunta, né? A promessa de campanha do governador do Estado, Eduardo Leite, de manter os salários em dia, dizendo que não faltava dinheiro, faltava apenas organização. Cadê? Né? Acho que é a pergunta que não quer calar, pelo menos no âmbito do Estado. 11h07. Agora sim, Rafa, quem sabe... Eu não sei se... Acho que podemos começar direto conversando com a Elisa, né? Por vocês. Já são 11h07. Também que me esquivei das notas iniciais aqui, porque eu tô com muita dor de ouvido. No ouvido do Rafa não tá legal. Fiquei assim, não meio escondidinho. Não, tô até sem fone aqui. Não, mas acho que a gente pode sim começar direto com a Elisa, porque já tínhamos, né, já estávamos aqui começando um papo, só quis trazer essas duas atualizações, e a Elisa estava nos trazendo, né, dessa retomada do fortalecimento, né, do centro de referência em função de poder contar com a continuidade, né, enfim, das pessoas que constroem o centro de referência, das pautas, sim, que são pautas extremamente importantes que se trabalha ali, né, e agora a retomada também de espaços como esse aqui no Paralelo 30. Né? E não sei se queres colocar mais algo em relação a essa... Não, eu acho que eu vou falar aqui a questão dos nossos contatos, né? Nós estamos funcionando todos os dias de tarde no prédio da Luiz Loreia 261, junto ali com o EMAGE, né? No mesmo prédio. E o e-mail, né, é o crdh.furg@gmail.com, para quem quiser entrar em contato com a gente. O telefone é o telefone mesmo do EMAGE, então tá nas redes sociais. No final eu retomo esses contatos, né? Uhum. Para quem quiser, enfim, propor atividades, né? Nós realizamos oficinas nas escolas, nos espaços, palestras, cursos de formação para diversos públicos a respeito de várias dimensões de direitos. E também prestamos orientação jurídica, psicológica e social para a população em geral, mas especialmente para casos mais emblemáticos, né, que necessitem de uma abordagem multidisciplinar ou de um olhar mais atento. Então, depois de feito dadas essas informações, a proposta, né, que foi... É importante dizer que a gente sempre escolhe as pautas aqui do programa coletivamente nas reuniões, né? Então, não é simplesmente eu que venho aqui e converso a respeito de um tema que eu
que eu acho interessante, que eu goste, que eu domine. Não. Né? Nós escolhemos essas pautas coletivamente. Então, também nossa ideia inicial era tentar trabalhar a questão racial, em função do de novembro ser o mês da consciência negra, né? Mas, enfim, nós não conseguimos contato com a convidada que a gente queria, né? O tempo foi também bastante curto entre a gente fazer o contato com vocês, e aí já era a primeira semana. Né? Então, nós resolvemos, então, abordar outra temática que tinha sido elencada, né? Que é a questão do assédio moral e assédio sexual. Importantíssimo. Então, a gente vem percebendo que é um tema que tem se colocado nos espaços, nas instituições, né? Enfim, e nas instituições de ensino, especialmente, tá? Tem, esse tema tem aparecido em diversos âmbitos, desde a discussão, né, dos debates e até mesmo no nível de processamento administrativo de pessoas, né, de profissionais por esses casos, por essas situações. A questão do assédio moral, né, a gente tem que pensar que são dois âmbitos, né, de constrangimento, né? O assédio nada mais é do que uma espécie de constrangimento para alguma finalidade. O assédio moral, ele, digamos, é uma finalidade, eu diria que um tanto quanto mais, assim, subjetiva, né? Do ponto, porque ela tá ligada mais a uma questão de, talvez até de perversidade, né? De tentar submeter a pessoa a seu julgo, assim, a sua... então, ele se dá no ambiente de trabalho, né, com várias ações, né, alguns comportamentos que são elencados como assédio moral, como, por exemplo, isolar a pessoa num trabalho, né, quer dizer, não falar, não se dirigir a determinado funcionário ou funcionária, não repassar tarefas para aquela pessoa, para que ela se sinta deslocada e inútil naquele espaço. Distribuir tarefas abaixo da capacidade também que a pessoa possui, ou seja, ela tem um determinado cargo com atribuições para exercer atividades, tarefas com mais sofisticadas, e a chefia ou o colega, né, de forma que distribui essas tarefas, coloca essa pessoa sempre aquém, né, distribui tarefas aquém da capacidade, das atribuições dela, né, humilha e interrompe em reuniões de trabalho, por exemplo, né. Então, isso são talvez as formas, digamos, mais sutis, né? E há a questão toda de um assédio moral mais intenso, em que as pessoas, de fato, elas ofendem a outra, né? De maneira pessoal. Expõe. Essa questão da exposição, fiquei pensando nisso enquanto tu falava. É claro que tem, penso que outras caracterizações também, como, por exemplo, quando se expõe alguém na internet. Tá? Sim. E tem outras tipificações, né? Sim. Mas não sei se deixa de ser né, o assédio moral, penso que não, porque sim, a pessoa se sente exposta, se sente humilhada, dependendo da forma como essa pessoa é exposta. Isso vem acontecendo bastante, e penso que aí a gente já entra numa outra questão, né? Não sei nem se é o caso, mas essa questão das redes sociais, elas vêm mudando, né? Sim. Os instrumentos. Penso que de forma muito rápida, né? Porque não se tinha até pouco tempo uma forma de verificar, de aferir, de dizer, olha, isso pode, isso não pode, isso é crime, né? Passível de tal punição. Penso que isso ainda está sendo muito fortalecido, né, Elisa? Uma coisa que é bastante importante a gente falar inicialmente é o seguinte: o assédio moral, ele não é crime, ele não é tipificado como crime, tá? Diferente do assédio sexual. O assédio moral não tem essa tipificação criminal por si só, tá? Então, a gente não tem um tipo penal assédio moral, tá?
Existem algumas situações que vão ser encaixadas como crimes contra a honra, como, por exemplo, nessa questão da ofensa pessoal, por injúria, difamação. Quer dizer, as pessoas vão tentar ferir a reputação profissional da outra, né? Através de redes sociais, que hoje em dia é bastante comum, né? Ou mesmo verbalmente no ambiente de trabalho ou ambientes de trabalho relacionados, né? Sim. Tá, então, isso é importante. A questão que tu está falando da internet, isso a gente poderia fazer um outro programa, porque Sim, a questão é que a gente fala da pornografia de vingança, né? A revenge porn, que é um termo em inglês que é utilizado. Agora, na outra semana que vem, uma orientanda minha vai defender um TCC a respeito disso. Muito bacana. Né? Então, que é assim uma forma, né, de assédio, a gente poderia dizer, porque assim a palavra assédio ela engloba muitas questões, né, do ponto de vista teórico. Agora, algumas delas no nosso ordenamento jurídico elas podem ser mais claramente enquadradas, tipificadas, né, e outras elas vão ser também crime, mas em tipos diferenciados, né? Essa questão da pornografia de vingança, ela está lá nos crimes contra a dignidade sexual, então, assim como o assédio sexual também, tá? Mas, na verdade, todos esses... O que a gente precisa pensar é que dificilmente o assédio sexual vem sem um assédio moral. O assédio moral, ele é o digamos, quase que pressuposto, ou ele vem absolutamente articulado, né, com o assédio, com outro tipo de assédio. Dificilmente, inclusive, alguns estudos, né, da própria área da psicologia vão apontar que dificilmente um assediador sexual não é também assediador moral. Muito difícil descolar uma coisa da outra, né? Até porque... O contrário, não necessariamente. Quer dizer, o assediador moral pode não ser um assediador sexual. Isso mesmo. Mas porque essa questão da vantagem sexual, digamos, seria uma progressão, uma progressão dessa conduta, né? Numa linha de gravidade. Sim, não, e a questão da sexualidade não deixa de estar dentro da moral. Não, exatamente. Está, né? Então é isso. Dentro do trabalho, por exemplo, né? Um colega constranger um outro colega com uma insinuação sexual é sim um assédio moral também, né? Então são questões... Isso é interessante, é uma coisa, é algo, tá? É um conceito que eu quero começar a trabalhar também, até teoricamente. Em forma agora de estudos mais atentos. Que bacana. Porque assim, o que a gente tem, né? Bom, vamos por partes, assim. A questão do assédio moral, vamos terminar mais ou menos assim, tipo, alinhavar. Então, isso não é tipificado como crime, né? Mas, nas organizações, na questão do âmbito do direito do trabalho, o assédio moral é bastante já abordado. Existem algumas normativas, né? Recentemente, há uma normativa da Organização Internacional do Trabalho a respeito do assédio moral. Então, isso vem sendo trabalhado e as pessoas responsabilizadas, as empresas responsabilizadas também a respeito, né, dessa temática. Posso fazer uma pergunta? Claro. Fazer uma pergunta sobre o assédio moral, tá? Algo que me veio... porque pensei, assim, eu vou polemizar, né, sempre. Eu gosto eu aprendi com o Rafa, que o Rafa gosta sempre de trazer problemas, assim, sim. Né? Agora vou incomodar vocês. Dizer, a gente, não descolando e nunca conseguimos descolar da conjuntura política, fiquei pensando agora, né, a época lá em que o coordenador, não me lembro se era diretor, o termo, do INPE, ele foi... enfim, deslegitimado de todas as formas possíveis pelo presidente, que era seu chefe, né? Aquilo caberia enquadrar num assédio moral? Sim. Né? Eu entendo que sim. Eu também entendo que sim. E aí, junto com isso, te pergunto, há dados ou ao menos falar em sensação no meio acadêmico é difícil, né? Mas há uma percepção de que a questão do assédio moral vem se intensificando nesse período?
porque se legitima também, Sim, né? sim. Isso que me... a gente não tem como precisar, na verdade, né? A questão é que o assédio moral, ele sempre existiu e a gente agora... quando a gente fala dessas temáticas, né? Que agora elas começam a ter nomes, né? Então, as pessoas começam a identificar e a nomear. Então, essas violências. Tá? Então, eu diria que a gente também tem essa sensação de que isso vem aumentando de uma forma geral, porque as pessoas hoje começam a identificar o que é o assédio moral. Né? Elas conseguem nomear, identificar e nomear. Então, a gente também tem essa sensação de que isso vem aumentando. Quando, na verdade, isso sempre, enfim, existiu de uma forma... o que eu penso é que existem, claro, determinadas conjunturas que elas, como tu falou, elas acabam, de alguma forma, um tanto que autorizando, né? Autorizando essas condutas, assim. Foi o meu que vibrou. Então, de intensificar em determinados setores estratégicos, né? E a questão... do assédio moral, ele pode vir por diversas situações, né? Então, assim, porque a pessoa simplesmente antipatiza com a outra, porque ela se sente ameaçada profissionalmente pela outra. Então, quer dizer, muitas vezes a chefia, ela se sente ameaçada pelo conhecimento, a capacidade e a competência de um determinado colega que não está, né, que hierarquicamente está abaixo, mas, né, porque sente que a qualquer momento, enfim, aquela pessoa pode ser promovida, pode tomar o seu lugar, enfim. Então, isso pode ser uma forma de assédio também, né, que é bastante comum, eu diria. É bastante comum, e fiquei pensando o quanto isso pode ou não se intensificar, apesar de já ser muito comum e as pessoas estarem... acho que eu penso que a colocação que tu traz, de que sempre foi muito comum, e sim, nas relações sociais, de modo geral, né? Bom, se a gente trouxer, então, para as relações de gênero, também traz muito isso, né? A questão das masculinidades, que recém estão sendo faladas, das masculinidades tóxicas, do quanto o homem parece que precisa, que a sociedade impõe ao homem que ele precisa se mostrar superior à mulher, e como descolar isso dentro das relações de trabalho, né? Como ser um chefe ou um colega que não é abusivo e que não é assediador. Então, eu penso que tudo isso está ainda sendo descoberto, né? Sendo percebido. E trago também, trazendo de novo para dentro da conjuntura, no momento em que as relações de trabalho se tornam menos flexíveis, mais desumanas, a possibilidade do assédio aumenta. Porque a pressão aumenta, né? Então, assim, a pressão das pessoas que no ambiente de desemprego absurdo como a gente está, né, essas relações, elas se tensionam demasiado. Então, as pessoas sentem muito medo de perder seus empregos ou perder sua posição, né? E digamos assim, quanto maior o cargo de chefia de determinadas empresas, vamos pensar as empresas privadas, especialmente, né? A gente sabe que uma pessoa que ocupa um cargo, né, bem remunerado de chefia numa empresa privada, dependendo da idade dela e o tempo que ela está lá, se ela for demitida, ela dificilmente vai conseguir ser recolocada no atual cenário, numa outra empresa, num outro setor equivalente, né, com uma remuneração equivalente. Enfim, as pessoas se organizam para ter um padrão de vida equivalente ao seu salário. Então, isso traz sempre, né, cria-se uma tensão. Bom, eu posso perder meu emprego, né? Ao mesmo tempo, as pessoas que entram numa empresa também têm os seus propósitos, seus objetivos também de crescerem dentro da empresa, né? Então, é algo também, digamos assim, quase que natural as pessoas quererem progredir, né? Claro, em que termos essa progressão vai se dar, né, no ponto de vista ético, seria um outro debate. Mas... Então, essas ameaças, dando uma conjuntura absolutamente tensa como a gente vive, né, com o desemprego rondando as pessoas, isso tem uma outra temática bastante interessante sobre a questão das emoções, né? Sim. E a abordagem da sociologia das emoções que eu venho estudando,
uma das questões macro, né, das emoções do ponto de vista macro e da classe trabalhadora é a questão do desemprego, né, colocada que a ameaça do desemprego, o medo do desemprego é um fantasma que ronda a classe trabalhadora sempre, né, e que isso influencia demasiado nas relações, nos mais diversos níveis das relações sociais e pessoais dessas pessoas. Sim, não tem como não, né? Exatamente. Então, em determinados momentos da conjuntura política, essas relações se tensionam mais ainda. Né? Então, explica algumas situações de assédio moral, situações de preconceito que a gente também tem visto, né? De forma ampla ao redor do mundo, das pessoas quererem reservar mercado. Né? Então, isso tudo tem, sim, a ver com essa ameaça, né? Então, isso também é um componente que pode, digamos, incrementar, né, esses assédios. Com certeza. Olha aqui, 11h26, eu vou aproveitar uma pausinha da Elisa, só para trazer aqui, eu havia esquecido de trazer ao menos esse informe. A gente foi enviado já na semana passada e pelo Chandler Siqueira, e hoje a Ingrid Costa nos manda também que nesta quinta, às 14h, acontecerá a abertura do Novembro Negro no Quiosque da Cultura no Cassino, com a participação especial da nossa ilustre quilombola, funcionária pública e ex-candidata a vice-prefeita Maria da Graça Amaral. O convite está feito, diz a Ingrid. Espero encontrar a todos e todas nas atividades deste mês do Novembro Negro. Tem bastante coisa, vamos lá conhecer um pouco mais da beleza e da cultura negra. Aí a Ingrid se coloca à disposição para qualquer dúvida, tá? Um convite cheio de carinho aí, e de muita luta, de muita construção. E tem uma lista aqui, uma programação das atividades do Novembro Negro no Quiosque da Cultura, agora em 2019. Então, dia 7 tem abertura com roda de conversa sobre a valorização da cultura negra, com a militante do movimento negro da cidade do Rio Grande, Maria da Graça Amaral, e mais alguns convidados. Dia 14, então, palestra da professora coordenadora dos pontos de cultura boneca africana, Hannah ONG Águas do Sul, a Ingrid Costa, tá? Sobre a Lei 10.639 e também a Lei 11.645 e sua importância para as relações étnico-raciais. Palestra com a facilitadora de consciência Luana Ávila Albino e Fabiana Mello, duas mulheres negras também. Dia 21 tem palestra com Eliane Menezes Costa, que coordena a parte do município da saúde da população negra e também é presidente do Condescom, sobre anemia falciforme. Junto com ela ainda o advogado Jorge Melo, sobre direitos e cidadania das pessoas negras na cidade do Rio Grande. E finalizando a programação no Quiosque da Cultura, então, encerramento no dia 28, com a psicóloga Amanda Ramos, palestra sobre autoestima e homenagem póstuma para Flávio Bastos Camargo, que é precursor do movimento negro na cidade do Rio Grande. Tá? E nesse dia tem comidas típicas, algumas surpresas. O horário será das 14h às 5h, tá? Então, entre 2 e 5 da tarde, no Quiosque da Cultura, ali na Avenida Rio Grande, no Cassino, em frente ao Cine Dunas. Feito o convite, um abração para a Ingrid Costa, queridona, que está sempre nos mandando aqui pautas e nos atualizando. 11h28, Rafa. O Rafa tinha proposto aqui, como a gente não deu nota, não chamou música, ele disse, Deca, se quiser chamar uma musiquinha, não sei se tu preparou, são 11h29. O que tu queres fazer? Só para a gente avisar o Pedro Paio também. Temos uma musiquinha aqui, podemos rolar. Vamos rolar uma musiquinha? Por vocês querem rolar. Porque já são 11h29, no né? final do intervalo também podemos rolar depois do intervalo. Assim, eu penso que a gente pode deixar para o final do intervalo. Pode ser. Vamos o Pedro já deve estar correndo, puxando vinheta. Calma teu coração, Pedro. A gente vai para o intervalinho. Na volta do intervalo, quando a gente for entrar aqui para o segundo bloco, a gente ouve uma música e segue o papo, porque a gente nem entrou ainda na questão do assédio sexual, que também tem tantas outras coisas para se falar sobre essa questão. Então a gente vai para essa paradinha, pega mais um café e já volta.